Senador Tasso Gereissati, que prazer encontrar o senhor aqui no nosso programa. O senhor está no olho do furacão esses dias, hein? Eita, nós. Liga o seu áudio aí que nós não estamos ouvindo o senhor. Pede para o Denísio ligar aí o áudio. Agora sim, eu acho que sim. Bom, prazer, o nosso entrevistado... Tempo. Tá certo. O senador Tasso Gereissati é um dos políticos mais experientes do Brasil, foi 3 vezes governador do Ceará, com programas sociais muito bem avaliados, inclusive internacionalmente. Ele está no seu 2º mandato de senador, o primeiro foi de 2013 a 2011, foi também presidente nacional do PSDB, que cogita agora o seu nome. O Fernando Henrique disse que está trabalhando para levar o nome de Tasso Gereissati dentro da convenção para ser candidato a presidente pelo PSDB. Ele é da CPI da Covid e disse que a CPI não vai terminar em pizza. Então, a minha primeira pergunta é o seguinte, senador, o que leva o senhor a ter certeza que essa CPI não vai terminar em pizza? Boa noite a todos vocês, prazer enorme estar aqui nesse bate-papo, obrigado pelo convite. A certeza... Bom, primeiro vamos entender o que é pizza. Mezzo mozzarella, mezzo carbonara. Primeiro, a CPI tem hoje fortes indícios e provas desde crimes contra a saúde, crimes de responsabilidade e de provocado por ações deliberadas e omissões deliberadas do federal, pelo menos, já que nós ainda não tem um governador. Vamos entrar pela primeira vez no governador do Amazonas essa quinta-feira. Seja na área da compra de vacinas, que deliberadamente, isso também ficou claro, os fatos, documentos, que houve um atraso deliberado de compra de vacinas da Pfizer e também a vacina do Butantan. Ações deliberadas de estímulo à aglomeração, que continua até hoje, não parou nunca, continua até hoje, e estímulo deliberado ao não uso de máscara. Então, isso está abundante. E o uso indevido como política pública de medicamentos não aprovados como eficazes no tratamento da pandemia, como saída, como saída para a pandemia, como solução para a pandemia, até como alternativa à vacina. Juntando tudo isso, isso é um fato. São todos fatos, temos aí provas abundantes. Segundo, é que os depoimentos se começa a consolidar uma opinião que isso foi fruto de uma teoria inspirada por algumas pseudocientistas ou médicos, da imunidade de rebanho. Ou seja, aquela imunidade que seria feita naturalmente pela própria contaminação das pessoas, que à medida que elas se colocam escudos para a contaminação de outros, que é uma política criminosa. Eu diria que essa percepção de que atrás disso tudo havia bem está ficando muito próxima de ficar clara para todos nós. Pizza. Só terminando o raciocínio para o Monfort dizer depois que eu não respondi. Se pizza for impeachment, eu não acho que nós vamos para impeachment. Monfort tem idade suficiente para saber que impeachment não é
um processo simples, como as cobram às vezes, de você dizer vamos fazer o impeachment e faz o impeachment. É um processo longo, demorado, que tem que passar por vários estágios legais e que dura de 6 a 8 meses, no mínimo. E o país não está em condições de sofrer, no final desse ano, quando provavelmente terminará a comissão, de passar por uma crise como essa, como temos, e o número de problemas econômicos e sociais que nós temos hoje. Vai, Letícia. Senador, mas qual seria o instrumento que vocês poderiam utilizar para responsabilizar o Bolsonaro? O senador Randolph, por exemplo, disse que pelo menos 80 mil pessoas, que seriam, a morte de 80 mil pessoas seriam fruto da omissão do presidente. Como quantificar isso e qual esse instrumento que vai ser usado para responsabilizá-lo? Bom, eu não sei quantificar isso. Eu acho difícil quantificar isso. Algumas pessoas fazem cálculos diferentes. Se, por exemplo, tivesse chegado ainda no ano passado, se tivesse sido evitado uma série de aglomerações que foram estimuladas e assim por diante. É muito difícil para mim quantificar e acho que é agora que houve um agravamento da situação em função dessas medidas, um aumento enorme de casos e óbitos, não há a menor dúvida. Eu acho que é o CPI que deve ser encaminhado ao Ministério Público. Acho que nós temos os dois caminhos básicos. Ou ele levar para a Câmara para fazer com o pedido de impeachment, que eu não acho que deva ser o caminho ideal, ou levar ao Ministério Público, processo judicial, que vai para a Justiça e essas pessoas com certeza serão punidas. Quem sabe até em fórum internacional. Melilo, vamos à pergunta? Claro, primeiro, boa noite, senador Tasso Gereissati. Eu sou cearense residente aqui no Balbúrdia Brasilis, e aí fico feliz de falar com um conterrâneo. A questão é... Prazer. Nós estamos em toda parte. Com certeza. Tem gente, senador, que diz que o cearense é o judeu, não é? Que está em todo canto. Eu sempre discordo, eu digo que, na verdade, os judeus é que são os cearenses mundiais, entendeu? Mas, tirando isso, não é, eu quero dizer que é uma alegria falar com o senhor, e eu queria, além da CPI, discutir essa ideia de algumas pessoas em relação à hipótese do senhor se candidatar. O senhor é um político muito experiente, um empresário muito consistente, um homem com história vivida. E eu queria contar para o senhor que sexta-feira conversamos com o presidente Fernando Henrique Cardoso. E ele dizia que se alguém quiser se candidatar e tentar buscar um caminho para o Brasil, deveria oferecer uma palavra para o povo, para a população, para todos nós. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Na eventualidade de o senhor se submeter, eu sei que o senhor não tem muita tentação para isso, mas se o senhor se submeter a um projeto como esse, qual é a palavra que a gente deveria estar falando no Brasil para tentar ressuscitar um país que, como o senhor diz, vive uma pandemia muito grave e, eu digo, um pandemônio pior ainda? Olha, está falando com você aí, nosso conterrâneo, levando a influência do Ceará a todas as partes do mundo, principalmente a Brasília. Duas palavras. Esperança e tolerância. Esperança porque nós estamos vivendo num mundo, no Brasil, de uma absolutamente estressante e desagradável. Nós estamos vivendo num mundo entre ódios.
ódios da extrema-direita, ódios da extrema-esquerda, ódios da turma do presidente, ódios da turma radical contra o presidente. A internet virou um grande palco de intolerância, as diferenças não são mais aceitas, os argumentos foram trocados por xingamentos, e a sociedade brasileira precisa um pouco de esperança de que as coisas vão ser diferentes para frente. E a segunda coisa é justamente essa de acabar esse mundo de extremos e trazer um mundo de tolerância em que um governo, por exemplo, governa para todos, se é seu eleitor, não é, se é de direita ou se é de esquerda, se é branco, é preto, é pardo, se é alto, se é baixo, se é nordestino. O governo é para todos os brasileiros, e com a via da nossa autoestima e, em consequência, da esperança, nós temos condições de melhorar e muito a qualidade de vida de todos os brasileiros. Senador, eu gostaria de saber do senhor, antes de passar para o Paulo Roque, fazer a pergunta dele, se o senhor está preparado para enfrentar uma batalha dentro do PSDB com Dória e companhia para ser candidato à presidência da República pelo partido. Bom, eu não estou preparado para a batalha, não, nem quero batalha. Eu acho o seguinte, ou nós nos unimos, os candidatos fora dos extremos, em representar essa mensagem que eu acabei de falar, de esperança e de futuro dentro de uma sociedade de tolerância social também. Os candidatos de centro não podem entrar em batalha. Tem que necessariamente abrir mão de projetos individuais, abrir mão de vaidades e ter a consciência que um candidato que não seja de um desses dois extremos só vai chegar a esse segundo turno se esse espectro no meio não seja fragmentado. Se ele for fragmentado e houver uma autodestruição dentro dele, vai ser muito ruim. É ótimo o processo de prévias, mas prévias, se conseguir, daqui para novembro, perceber que um dos candidatos, por exemplo, do PSDB, nesse movimento de prévias, tem condições de crescer e ganharmos com ele, sem a menor dificuldade e com entusiasmo. Me fixar de que nós vamos para uma batalha de vida ou morte não é uma boa ideia nesse momento que nós estamos vivendo. Eu acho que nós estamos vivendo essa insegurança não é só da economia, nem insegurança só da questão da pandemia. Ela está ultrapassando já a esses dois problemas seríssimos. Nós estamos entrando numa segurança muito grave, de polícias militares, de sinais de divisão do Exército, que você conhece bem os riscos que isso traz, sinais de tentativa de solidificar através da força no poder, de não aceitar resultados. Enfim, então nós temos que ter muita cautela nesse momento. Paulo Roque. Senador, então falou o Ceará, né? Agora vai falar aqui o representante de Minas Gerais, de Cajuri. Né? Então Minas tem que estar presente, né, senador? Deve. Principalmente se for de governador Valadares.
Não é de Cajuri mesmo. Tem mais uma mineira aqui, não se esqueça. Exatamente. Ô, senador, o senhor falando aí, né, esperança, tolerância, eu estou vendo o Biden brasileiro se apresentando, né? Dizem muito que o Brasil precisaria de um Biden nesse momento. É isso mesmo? O senhor está se preparando para ser nosso Biden? Só se for pela idade, viu? Agora, eu admiro muito o Biden. Como eu falei, nessa pandemia, por exemplo, olha a diferença que faz uma liderança. Os Estados Unidos, a maior potência do mundo, no governo Trump, virou o grau no combate à pandemia foram os Estados Unidos. Mais mortes do que o resto do mundo, mais mortes por habitante do que o resto do mundo, etc. Aparentemente, a sociedade... E entrou um presidente negacionista. Entrou um presidente que focou com prioridade total o combate à pandemia e aos efeitos da pandemia, inclusive na economia, 100 dias a alcançar determinados objetivos, e os Estados Unidos se tornaram uma referência mundial no combate à pandemia. Eles precisam ser mais generosos agora e começar a distribuir essas vacinas que estão... Mas, enfim, eu tenho uma forte admiração e pela mudança que ele trouxe na política também externa americana, que foi muito grande. E claro, mas a gente não sabe direito por quê, né? Que está chamando de baixo Brasil. O senhor falou aí, senador, da divisão do Exército preocupante. Nós anunciamos agora que as Forças Armadas acabam de impor um sigilo de 100 anos para todo o processo envolvendo a manifestação do general Pazuello e porquê da sua não punição. O senhor, quando fala disso, o que isso realmente pode terminar mal em 2022? O senhor acha que o Bolsonaro perdendo, ele pode não entregar o poder? Bom, não sou nem eu que está dizendo isso, ele está dizendo isso. Inclusive repetindo o Trump. O que o Trump dizia? Se as eleições nos Estados Unidos tiver voto, eu não entrego o poder porque tem fraude, não vou aceitar o resultado das eleições. O Bolsonaro está dizendo isso todo dia, que se o voto for eletrônico, não tiver voto impresso, ele não aceita que vai ser a fraude e ele não vai entregar todo dia. Como é muito esquisito uma pessoa sem uma justificativa minimamente aceitável ficar insinuando que o voto eletrônico é fraudado ou vai ser fraudado, evidentemente ele está antecipando uma situação que ele percebe como possível de perder as eleições. E esses movimentos, dividindo o exército, colocando determinadas insinuações, princípio muito grande de polícias militares, etc., indica que ele está indo nesse caminho. Em outras palavras, eu entendo que os últimos recados do Bolsonaro daqui não sai. Fábio Lino, você tem a sua pergunta, Fábio? Eu tenho. Agora vai um representante aqui do Centro-Oeste, nascido e criado aqui em Brasília, senador. Pois é, senador. Ele ama piqui, viu, senador? Centro-Oeste. Isso é coisa de goiano. Isso é coisa de goiano, não de brasiliense. Mas, senador, estava querendo saber do senhor, é o seguinte, como pelo jeito vão ter dois cearenses concorrendo às eleições agora, para presidente, né? Eu estou querendo saber do senhor o seguinte, o PSDB aceitaria ser vice de um Ciro Gomes, de um Lula, ou como está essa formação? Vocês já estão estudando
essas possibilidades de aliança, caso venha encabeçar uma chapa ou não? Olha, o Lula eu já acho muito difícil, até porque o Lula já tem, o PT tem determinado muito bem seu campo de ação, que tem o nosso, principalmente na questão de importante diferença da nossa. Com o Ciro, que eu conheço bem, o Ciro é uma pessoa de centro. Ele é tido e faz declarações, às vezes, mais radicais, mas é uma pessoa de centro. Mas, enfim, como eu disse, mesmo que não seja do PSDB, mas que leve a uma agregação de todas as tendências do centro-direita à centro-esquerda, é bem-vinda, contanto que a gente saia essa política de ódio dos extremos. Mas tem essa sinalização? Não, por enquanto não. Por enquanto não. Eu acho que o Ciro, pelo que eu sei, eu não tenho conversado com ele ultimamente, tem dado nenhum sinal de querer uma coalizão mais ampla. Pelo contrário, ele tem feito algumas críticas muito fortes ao PSDB, por exemplo, e a outros partidos. E essa perspectiva, neste momento, não acho viável. Letícia, você quer terminar com a última pergunta nossa aqui? Eu vou deixar a última para você, mas eu queria fazer uma perguntinha rapidinha para o senador. Ainda não é oficial, mas está todo mundo dizendo, os jornais, os veículos, os sites, que o presidente Bolsonaro vai indicar Marcelo Crivella como embaixador do Brasil na África do Sul. O senhor é membro da Comissão de Relações Exteriores, suplente, se não me engano, né? Mas como é que o senhor vê uma balbúrdia como essa? Porque, pelo amor de Deus, é muita balbúrdia naquele Senado, naquela Câmara, em tudo quanto é lugar. Eu acho que vai ser polêmico. Eu vou fazer um exagero aqui, eu acho que vai ser polêmico, vai ter problemas, pelos problemas que o Marcelo Crivella teve. Agora, para quem já quis indicar o filho para embaixador nos Estados Unidos, não deixa de ser progresso. Agora eu queria ver indicar o Crivella para embaixador em Angola, porque a Igreja Universal está sendo execrada lá em Angola. Mas a última pergunta que eu queria fazer é o seguinte: nós conversamos com o presidente Fernando Henrique na sexta-feira, e ele deu uma entrevista, vem dando entrevistas e tal, e tem falado o seguinte, que ele votaria em Lula se fosse inevitável, né? Ele não vota em Bolsonaro de jeito nenhum, gostaria de votar no candidato dele ou do centro, mas seria inevitável. Se fosse inevitável, ele votaria em Lula. O senhor também acompanha esse pensamento do ex-presidente? Eu continuo achando que é evitável. Quer dizer, que a nossa... chegarmos a essa escolha de Sofia. Então, tá bom. Senador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar aqui dessa balbúrdia Brasilis, cada vez mais balbúrdia e cada vez mais Brasilis. Espero que essa comissão realmente não termine em pizza e alguma coisa saia daí, porque geralmente CPI vai se desfazendo e no final acaba em nada. Espero que essa daí traga alguma luz aqui para o nosso país. E eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui para a gente, senador. Eu que agradeço, Monfort. Foi um prazer muito grande estar com vocês e prazer em... Um abraço. Obrigado. Tá, obrigado. Obrigada, senador. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado.